Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim e bem-vindo aqui ao nosso curso de questões CESP comentadas e resolvidas, mais especificamente para o concurso do INSS, tá? Agora aqui sobre ética na administração pública. Lembrando que ética, né, quando a gente fala de ética aqui de acordo com o edital, são dois decretos, especialmente o decreto 1171, que eu até brinco dizendo que ele tem um número peculiar, né, que ele é o decreto 1171, né, e ele fala exatamente de ética. E para quem não sabe da brincadeira, 171 é o crime de estelionato, né, engano lá previsto no Código Penal, ficou famosíssimo o número 71 por conta disso, e é curioso que seja um decreto que fala de ética, mas brincadeiras à parte, né? Então o decreto 1171 fala das regras de comportamento, fala das vedações, fala ali, né, do que se espera da conduta de um agente público ético, e o decreto 6.029 de 2007, em suas alterações, ele já vem, por outro lado, falar sobre a estrutura de ética, tá? Então, assim, tribunal ético, julgamento ético, procedimento mesmo ético disciplinar do servidor. Mas a maioria das questões, inclusive, fica no decreto 1171. Não que a gente só vá ver questões dele, tá? A gente vai ver questões dos dois decretos, mas você vai reparar que o caldo mesmo, grosso mesmo, vai ficar muito em cima do decreto 1171, beleza? Vamos começar então aqui falando destes decretos. Vamos lá aqui então, ó. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, julgue o item a seguir, que é o nosso decreto 1171, tá bom? Vamos lá. O servidor deve respeitar a hierarquia e não contrariar as ordens de seu superior. Isso aqui é o mínimo que a gente espera do subordinado, afinal manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá bom? Ainda que estas ordens estejam em desconformidade com os princípios norteadores da administração pública. Aí você olha assim e fala assim, rapaz, tá meio estranho esse negócio. Deixa eu te dar uma dica. No geral, não é muito difícil você acertar questões de ética não, tá? É legal você fazer aqui exatamente um curso de questões comentadas, resolvidas, bonitinho, exatamente para você pegando logo o bizu e ficar mais rápido ainda na hora de você resolver. Mas você vai reparar que, no geral, não é tão difícil assim, tá? Você tem muito uma questão, digamos assim, de um bom senso envolvido. Claro que se bom senso todo mundo tivesse, não tinha um decreto para falar. Mas até com alguma vivência, algum bom senso, você consegue sacar. Veja, quais são os princípios norteadores da administração pública? Tem vários, né? Eu acho que os mais famosos são o LIMP, lá do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Tá? O LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, mesmo que a ordem dos superiores esteja em desconformidade, por exemplo, dentre outros, desses princípios aqui eu tenho que obedecer, então meu chefe me deu uma ordem que é ilegal, que prejudica a impessoalidade da administração, que é imoral, que afronta a necessidade de publicidade dos atos, como regra, que não atende à ideia da eficiência, e mesmo assim eu tenho que obedecer. Só vou daqui a pouco o chefe fala assim, mata essa pessoa. Fala, pois não, arranco a faca da gaveta. Né? Não faz o menor sentido, tá? Então, obviamente que isso aqui tá errado, tá bom? Começou bem, quando fala que o servidor tem que respeitar a hierarquia e não contrariar as ordens do seu chefe, é verdade. Agora, ainda que essas ordens estejam em desconformidade com os princípios da administração, aí não dá, né? Aí você não é obrigado a obedecer esse tipo de ordem por razões óbvias. E vamos ver o que diz então o decreto, tá? No seu inciso 14º, ó. São deveres fundamentais do servidor público, dentre outros, tá? Essa lista é uma lista boa. Ó, ter respeito à hierarquia, tudo bem? Ter respeito à hierarquia. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder. Ou seja, respeitar o seu chefe sem medo de reportá-lo, né? Sem medo de ter que fazer ali, né, uma denúncia contra ele, caso ele esteja se comportando indevidamente. E dá para juntar essa linha H com a linha I, que fala assim, ó, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros, que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em ação em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Ou seja, se o chefe me dá uma ordem que contraria os princípios norteadores da administração pública, eu tenho que resistir a essa pressão deste superior hierárquico aqui, que faz o quê? Que contraria, né, faz indevidamente, contraria alguma coisa, né, faz com que seja ilegal, que seja antiético, que seja imoral.
né? Então, inclusive, devo até denunciá-lo, né, se isso acontecer, tá? Então, assim, com um pouco de bom senso, dá até pra gente matar a questão, né? E aí, você lendo o decreto, dá para você ter a certeza absoluta que você tá no caminho certo. Você tá no terra, meu amigo, você tá no caminho certíssimo, tá? Vem comigo, então, aqui, ó, segunda questãozinha. De acordo com o Código de Ética Profissional, vamos lá. Diante de uma situação urgente de escolha que exija do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais de rapidez e rendimento, o cara tem que fazer um negócio e tem que ser rápido e rasteiro no negócio, tá? Ele precisa de velocidade. Ele deverá optar pela conduta legal, justa e conveniente. Sim, né? Se eu estou fazendo algo ainda que rápido, eu tenho que fazer dentro das regras, né? Por exemplo, eu preciso adquirir alguma coisa para a administração pública, o valor é baixo, então vou fazer licitação de dispensa de pequeno valor, né? Que a lei de licitação tem isso. Beleza. Mas mesmo comprando, né, sem licitação, eu tenho que então abrir um processo, documentar isso, fazer orçamento. Quando eu pagar, botar nota fiscal, né? Não é assim, o negócio é baratinho, compra aí com dinheiro público aí, tá bom, né? Faz tudo de boca. Não, né? Então, assim, por mais que eu queira uma coisa rápida, às vezes porque é barato, alguma coisa assim simples, mas mesmo assim eu tenho que fazer os fundamentos legais, né? Beleza. Aí fala aqui, podendo desconsiderar o elemento ético, a fim de atender com maior efetividade o interesse público. Esse exemplo que eu dei é perfeito. Veja, por mais que eu vá comprar alguma coisa, né, que seja muito barata, então, por exemplo, eu quando trabalhava na prefeitura, eu era responsável por um cartão chamado de cartão de suprimento de fundos, que alguns chamam de adiantamento de fundos. E na época lá, isso varia de lugar para lugar, tá? Na prefeitura que eu trabalhava, era 2 salários mínimos que tinha nesse cartão. Então a gente tinha esses 2 salários mínimos por ano, tá? Tinha direito a gastar esses 2 salários mínimos por ano, não quer dizer que você tinha que gastar. E era para coisas de pronto pagamento e coisas pequenas. Então, por exemplo, fazer cópia da chave da repartição, quebrou a maçaneta da repartição. A gente tinha um bebedouro, por exemplo, que era só aquele suporte que você virava o galão, só aquela torneirinha de água normal mesmo, às vezes aquela torneirinha quebrava, sei lá, trincou um pedacinho da mesa, entendeu? Comprou um negocinho para enrolar um fio. Sabe essas bobeiras assim, que você compra em papelaria, sei lá? Você não vai licitar para isso, né? Vamos licitar para fazer cópia da chave. Cara, só você fazer abrir o processo é mais caro que a chave, entendeu? Então, esse cartãozinho, por exemplo, eu fazia esses pagamentos, tá? Então, eu pagava a cópia de chave, eu pagava a torneira do bebedouro que quebrava, eu pagava só essas bobeirinhas, esse negócio que enrola o fio, sei lá, tá? Só que, cara, mesmo o negócio sendo muito simples e muito barato, eu tinha que abrir processo, né? Eu já tinha um processo, na verdade, que era aberto, que era para todas essas despesas desse cartão. Mas eu tinha um processo aberto, eu fazia orçamentos, eu ia para o orçamento que era mais em conta. Quando eu pagava, eu botava a nota fiscal ali, prestava conta do dinheiro que tinha, quanto ficou, né? Tanto que quando chegava o fim do ano, eu tinha que devolver esse processo instruído lá para a Secretaria de Finanças. Então, assim, vamos lá, tem que fazer a cópia da chave, é urgente. Tá, podemos fazer a cópia da chave urgente. Mas não é porque é urgente e tudo mais, é uma chave baratinha. Não, então isso aí a gente paga do cartão aqui mesmo e nem precisa prestar conta, não. Né? A cópia da chave, sei lá, é R$20, né? Então a gente paga esses R$20 aí, nem bota no processo isso não, ninguém vai dar nem falta. Não é assim que funciona, tá? Então seria antiético, tá? Inclusive, o princípio da moralidade administrativa tem muito a ver com bom trato com os recursos públicos. Então, cara, fosse 10 centavos, bicho, eu tinha que fazer a prestação de contas daquilo ali, porque eu tô trabalhando com dinheiro que não é só meu, tô trabalhando com dinheiro que é meu, mas é a maior parte dele da coletividade. Então, mesmo que seja uma coisa, né, rápida, que precisa de rapidez e rendimento, eu não posso desconsiderar o elemento ético para dar mais efetividade. Tipo, os fins justificam os meios, né? Faz atropelado, mas pelo menos faz certo. Essa questão, obviamente, ela está totalmente errada. E olha o que diz pra gente o inciso 2º, ó. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Jamais. Tá? Assim, ele não decide só entre o legal, o ilegal, o justo, o injusto, o conveniente, o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, principalmente o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no 37 caput, parágrafo 4º. 37 caput fala do limp, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, que tem muito a ver com ética, publicidade e eficiência. E o parágrafo 4º fala de improbidade administrativa. Porque, inclusive, quando você começa a violar deveres éticos, é bem provável que você já esteja com o teu pezinho lá na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade
administrativa, tá? Então ele nunca pode desconsiderar da sua conduta o elemento ético, tá? Principalmente ele tem que se preocupar com o honesto e com o desonesto. Então, não é porque o negócio é rápido. Ah, é rápido, né? Então gasta de qualquer jeito o dinheiro. Não é assim que funciona. Ok? Terceira questãozinha. Olha como é que o negócio é legal, né? Essa matéria é gostosa de fazer questão, ela é muito bacana, tá? Eu gosto muito dessa parte aqui, tá bom? Ó, o servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta. Pronto, a gente já viu que não tá legal, né? Poderá abrir mão do elemento ético da conduta? Jamais poderá. Quando no exercício de sua função determinada situação exigir rapidez e celeridade. Olha como é que a questão se repete. Quando você olha, por exemplo, aqui, né? Você vê que as coisas vão se repetindo. Ó, essa aqui foi 2018 CESP, né? Foi para cargo de nível médio de conhecimentos básicos. Essa aqui, 2018 CESP, já foi do Ministério Público Estadual, do Piauí. Essa foi da FUB, né? Olha só que interessante. Para técnico também. É basicamente a mesma questão, cara. Ele está falando que por conta de uma rapidez, por conta de uma, vamos botar aqui, de uma celeridade, botar melhor falando assim, né? Em conta de uma celeridade, nos casos que ela fosse necessária, em que ela aparecesse, você poderia desprezar as questões éticas. É isso que ele está querendo dizer. E aí, meu amigo, jamais, né? A questãozinha tá errada, jamais, né? Opa, até fiz aqui no outro slide, peraí. Fui tão rápido que eu... Passei tão rápido que eu fui no outro slide. Calma, vamos lá. Jamais, ó. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Quando ele for decidir, tem que decidir principalmente entre o honesto e o desonesto. Tá? Legal, né? Questão 4. Constitui dever fundamental do servidor, de acordo com o decreto 1171 de 94, abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observadas as formalidades legais. Verdade, é verdade. Alexandre, o que seria isso, tá? Vamos dar uma lida no decreto, eu vou te dar exemplo. Ó, são deveres fundamentais do servidor, diz o inciso 14º. A linha U, eu falei que é bem grandinha esse 14º. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função com poder ou autoridade, né, para finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando formalidades legais e não cometendo, claro, qualquer violação expressa à lei. Exemplo, tá? O sujeito, ele quer... eu sou um prefeito, tudo bem? E como prefeito, por exemplo, eu quero fazer uma desapropriação, tá? E aí, a desapropriação, ela tem que ter como finalidade o interesse do bem-estar da coletividade, tudo bem? Então, eu estou desapropriando, por exemplo, dizendo que eu estou desapropriando para naquela localidade ali construir, sei lá, né, uma creche, tá? Fazer uma creche para molecada. Tudo bem. Aí na hora que eu desaproprio a pessoa de lá, eu vou lá e faço o quê? Coloco o meu irmão aqui nesse terreno aqui. Irmão, toma pra você, pode construir, esse terreno é seu, a casa agora é sua. Era um terreno que eu sabia que você sempre quis muito ter aí, então eu tô dando pra você. Olha só, em tese, eu como prefeito estou observando todas as formalidades legais, estou desapropriando, estou indenizando o dono da casa, tá? Tudo certinho de maneira prévia, justa, em dinheiro, seguindo várias formalidades. Mas assim... eu inicialmente me utilizo de uma narrativa para poder fazer uma coisa lícita, para fazer algo ilícito. Ah, Alexandre, eu não gostei desse exemplo, não. Quer ver um outro que é mais interessante ainda? Você com certeza já ouviu falar de servidor que às vezes é perseguido pelo chefe, e o chefe, como não tem como penalizar aquele servidor com uma demissão, uma coisa do tipo, porque o servidor é um servidor que não comete faltas, o chefe faz o quê? Faz lá um deslocamento desse servidor para outro lugar bem longe. Então, por exemplo, eu sou um policial rodoviário federal, aí meu chefe, por alguma coisa, não gosta de mim. Não foi com minha cara, tá? E eu sou um funcionário exemplar, um servidor exemplar. E aí meu chefe, como não tem como me penalizar, no sentido de dar uma demissão, uma suspensão, uma multa, coisa do tipo, ele faz o quê? Ele me desloca, por exemplo, sei lá, para outro estado. Eu tô no sul e me manda pro norte do país, por exemplo. Ele diz que ele tá me mandando para lá porque tem o quê? Porque tem interesse da administração pública, tem demanda da administração pública na minha mão de obra lá. Quando, na verdade, ele não está mandando por isso. Ele está mandando porque é uma perseguição. Inclusive, esses casos são, às vezes, muito difíceis de você conseguir comprovar, tá? Tem como comprovar, às vezes, por mensagens, e-mails e tal, mas é bem difícil. O cara está se aproveitando, o chefe está passando por todas as formalidades legais, abriu um processo, justificou o interesse público e tal. Ele está usando um pretexto de necessidade de mão de obra do servidor lá no norte, mas no fundo, ele tá fazendo isso pra quê? Pra satisfazer a própria vontade dele de se livrar daquele cara, de ferrar o cara. Ele sabe que o sujeito tá com a vida toda instalada aqui no sul, e quando ele for pro norte, com o salário que ele ganha, às vezes vai ter alguma dificuldade para se refazer
naqueles primeiros anos ali, né? Mas eu tô fazendo já para poder sacanear. Já tá vendo? Eu tô me aproveitando, né? Eu tô me usando ali, de usar da minha função, meu poder, minha autoridade, com finalidade estranha ao poder público, mesmo observando as formalidades legais. Percebeu aí? É o que cairia, por exemplo, nesse decreto 1171. Legal? Vamos lá. É proibido ao servidor público utilizar de notícia obtida em razão do exercício de suas funções com proveito próprio ou de terceiros. É o famoso caso da informação privilegiada, tá? Então, imagina só, eu fiquei sabendo que vai ter concurso público, tá? Eu trabalho, sei lá, na Secretaria de Administração lá da Prefeitura, e eu tô no setor estratégico que a gente está decidindo, ó, vamos fazer concurso público. Aí assim que eu fico sabendo, eu conto só pro meu primo, por exemplo. E eu falo, ó, primo, vai sair concurso, pode começar a estudar, inclusive lá o pessoal tá dizendo que vão ser as mesmas matérias do concurso passado, então já começa a ler isso, aquilo outro. O que eu tô fazendo? Eu tô colocando meu primo à frente dos demais competidores. Percebeu aí? Tô dando a ele uma vantagem devida, porque eu estou dando a ele uma informação privilegiada. Eu poderia usar para mim essa informação privilegiada, mas esse meu exemplo eu estou dando para um terceiro. Então repara aqui, ó, que a questão está certa, é proibido ao servidor fazer isso aí. É o que diz, inclusive, o inciso 15º, ó. É vedado, é proibido ao servidor público fazer o uso, a linha M, de informações privilegiadas, obtidas no âmbito interno de seu serviço, seja de benefício próprio, de parentes, amigos ou terceiros. Então aqui eu dei um exemplo de uma informação privilegiada que eu tive no âmbito interno do serviço, em benefício de um parente, por exemplo, aqui. E isso, inciso 15º, a linha M, está proibindo esse tipo de conduta. Belezinha aí, né? Bem, fica comigo então aí que no nosso próximo bloco a gente vai falar de muito mais questõezinhas CESP para você, tá?